noite, graça e paz, queridos irmãos. Vamos dar início a mais uma celebração e eu já te convido a você ir na sua casa, reunir a tua família, pegarem as suas Bíblias e abrir comigo no Salmo de número 25 para darmos início a mais esta celebração. Salmo de número 25. Aonde você tem colocado a tua esperança? Ou como está a tua esperança? Diante de tantas notícias, tantas informações chegando até nós, a espera de uma vacina, aonde que você tem colocado a tua esperança? Será numa vacina? Será num governo? Aonde? O salmista, em dado momento, ele vai nos dizer aonde ele coloca a esperança dele. E no Salmo de número 25, no verso 4 e 5 apenas, diz assim: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Ouviu isso? Por ti estou esperando todo dia. Você tem esperado no Senhor todo dia? A oração do salmista, o desejo dele era de conhecer a Deus mais e mais. Mesmo os homens de Deus que tinham tanta intimidade, mais relacionamentos com o Senhor, eles sempre desejavam, ansiavam mais de Deus nas suas vidas. E é isso que ele pede, ele diz: mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Há muitos caminhos diante de nós, há muitos caminhos na nossa vida, há muitas escolhas que cruzam a nossa vida, e nós ficamos muitas das vezes sem saber a direção que devemos seguir. E o Espírito Santo, através aqui na vida do salmista, ele nos ensina como devemos fazer. Ele diz: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. O Espírito Santo é o nosso Consolador que Cristo deixou. Ele é o nosso guia. Se nós tivermos um coração ensinável, um coração sensível à sua voz, Ele vai falar conosco e nós seguiremos uma direção segura. Mas uma direção não sem dificuldades, não sem problemas, mas uma direção que no final ela irá nos conduzir para o melhor de Deus na minha e na sua vida. Olha quais os pedidos o salmista, ele diz aqui neste salmo: mostra-me, ensina-me, guia-me com a tua verdade. Ele está dizendo: Deus, eu dependo do Senhor. Não está claro para mim, me mostra, eu não compreendo, eu não entendo, ensina-me. Eu não sei que direção devo seguir, não está claro para mim, guia-me com a tua verdade, ensina-me. Eu não compreendo, eu não sei que direção devo seguir, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Salvador. Se não vier a salvação do Senhor, de quem virá? Eu não tenho um plano B, eu não tenho outra ajuda. Mas tu és o meu Salvador. Ajuda-me, mostra-me, ensina-me, guia-me. A minha esperança está em ti. O tempo todo. Estou esperando por ti todo o dia. Amém? Olha que maravilhoso. E Romanos, no capítulo 5, no verso 5, vai dizer que esta esperança, ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Amém? E o salmista, ele continua, olha só que maravilhoso, a esperança do salmista, ela não está em Deus só quando as coisas estão indo bem, ou quando as coisas estão sob o seu controle,
ela está o tempo todo. A minha esperança está em Ti o tempo todo. E que grande ensinamento para as nossas vidas, irmãos. Que o nosso coração, ele esteja sempre com a nossa esperança no Senhor, esperando nele todos os dias, assim como o salmista, nesse Salmo 25, nos traz esse ensinamento. Que ele seja a nossa esperança todo dia, que ele seja o nosso farol, a nossa bússola todos os dias. Amém, queridos? E eu te convido a orarmos nesse momento, para darmos início nessa celebração. Amém? Feche os teus olhos aí na tua casa, ore comigo. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pois Tu és o nosso guia, Tu és o nosso consolador. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que o Senhor derramou em nossos corações, e através do Teu Santo Espírito nós temos esta bendita esperança em Ti, Senhor, e que assim como o salmista, nós possamos a cada dia, Senhor, estarmos esperando em Ti, confiando no Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Senhor, nós Te agradecemos por esta celebração. Nós Te pedimos, Senhor, que a palavra que vier, Senhor, logo em seguida, ela venha mais uma vez a falar com cada coração, com cada vida que está nos acompanhando, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Senhor, gratos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Assim nós oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Vamos nos assentar nesse momento aos pés do Senhor e aprender mais uma vez com a Tua palavra. Deus abençoe. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, é um privilégio poder estar aqui, poder falar da palavra, e eu creio que você está aí na sua casa, também é um privilégio poder ouvir essa palavra. O tema da pregação dessa noite é servindo apesar das circunstâncias, e você vai reparar que a pregação vai girar em torno desse tema, servindo apesar das circunstâncias. Servir não é algo simples, não é algo fácil, tem a ver com obras, tem a ver com trabalho. Para alguém trabalhar precisa antes obedecer regras. Apesar significa independente de, a despeito de, e as circunstâncias que podem ser boas ou podem ser ruins. Mas o convite para nós nessa noite é servindo apesar das circunstâncias. E se você pode, abra comigo em Efésios, no capítulo 2, versos 8 a 10. Efésios 2, 8 a 10. Texto, acredito, conhecido, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu vou comentar rapidamente os versículos 8 e 9, e você vai verificar que a partir do versículo 10 nós vamos desenvolver o tema. Repare o seguinte, o versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Mas tem uma palavrinha que é uma discussão teológica muito grande, é a palavrinha isto. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Alguns dizem que Paulo se referia à palavra graça, outros dizem que ele se referia à palavra fé, outros ainda dizem não, ele se refere aos dois, e alguns vão dizer que ele está falando pura e simplesmente da salvação. Fato é, meu irmão, que tanta graça, tanta fé é algo que Deus tem dado a nós, e você vai verificar que tanto um quanto o outro podem ser desenvolvidos. Mas o versículo seguinte diz: não vem das obras. No primeiro momento, é possível que nós fiquemos um pouco
chateados. Bem, então se eu fizer as coisas bem feitas, isso não me justifica, e realmente não justifica. Há uma frase que diz: nem as nossas boas obras nos salvam, nem as más obras nos condenam. Repare o seguinte, pode parecer pouca coisa isso, mas se as nossas boas obras não nos dão um direito a mais diante de Deus, também as más obras não nos podem condenar. E há uma boa notícia nisso. Sabe por quê? O que significa que as obras não nos condenam? Quando nós pecarmos, ainda assim devemos e podemos ir até ao Senhor em arrependimento. Vou repetir: se as obras não nos salvam, elas também não nos condenam. Portanto, quando pecamos, nós podemos e devemos ir ao Senhor em oração, em arrependimento. Há um provérbio que diz o seguinte, provérbio 24:16, diz o seguinte: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Não está falando que o justo vai ter uma vida de pecado, não é isso. Mas você sabe que, infelizmente, o homem é tendencioso ao mal, é tendencioso até a pecar. Mas a Bíblia diz que esse justo pode cair 7 vezes, mas ele vai se levantar. O contrário, o ímpio, aquele que não crê em Deus, vai tropeçarão no mal. Há um outro texto em Miqueias 7:8, na mesma linha, que diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Veja, meu irmão, que maravilha a graça, que maravilha a fé. Se as nossas boas obras não nos justificam, também não tem força para nos condenar. E eu sei que eu estou falando com vidas, a começar pela minha própria vida, que precisam dessa palavra. Meu irmão, se por algum motivo a queda veio até você, se por algum motivo você está longe de Deus, creia, você pode crer que essas obras, essas más obras não te condenam, elas não têm a condição de te separar do perdão e da misericórdia de Deus. Eu não estou falando aqui que vivemos da graça, vivendo da fé, eu faço da minha maneira, não está liberado, mas o que eu estou dizendo, que a palavra nos garante é: ainda que nós pequemos, o Senhor tem as suas mãos estendidas para aquele que crê, para aquele que volta ao Senhor. Portanto, nessa noite, volte-se ao Senhor. Essa obra, essa má obra, o pecado não pode te separar de Deus. Não pode no sentido de você não poder comungar com Deus, uma vez que você se arrependa. Deus está dizendo isso: o meu justo pode pecar, pode cair 7 vezes, mas ele vai se levantar, e vai se levantar por causa da graça, por causa da fé. Um outro texto que me chamou a atenção, é quando diz sobre obras. Você sabe exatamente o que é fazer a obra de Deus? Se Deus nos perguntasse hoje, o que você entende por obra, pela minha obra? E acredite, fizeram essa pergunta para Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 6, versos 28 e 29, Evangelho de João, capítulo 6, verso 28 e 29, diz o seguinte: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Em outras palavras, Senhor, o que eu tenho que fazer? Que obra é essa que eu tenho que realizar para agradar a Deus? E olha a resposta de Cristo. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Meu irmão, isso é extraordinário.
A obra que Deus quer e requer de nós é: creia em Jesus, creia no Filho de Deus, creia naquele que foi enviado, creia no Senhor. Essa é a obra de Deus na nossa vida. Pode parecer pouco, mas o fato é que quando alguém diz crer em Jesus Cristo, esse alguém está dizendo: eu quero ouvir a sua palavra, eu quero praticar a sua palavra, eu quero viver a sua palavra. Por isso o tema: servindo apesar das circunstâncias. Um outro texto que me chamou a atenção: há um tempo atrás eu lia sobre uma cantora americana, filha de pastores evangélicos, e que infelizmente se desviou. Eu não vou citar o nome dela, mas pode crer, é uma pessoa muito conhecida, que numa entrevista, numa das tantas entrevistas que essa cantora deu, ela mencionava que gostaria de tirar tudo o que ela tinha recebido de ensinamento dos pais. É isso mesmo. Ela mencionou que ela gostaria de não ter ouvido nada que os pais dela haviam mencionado. E na hora que eu estava lendo sobre essa reportagem, eu me lembrei dos Salmos 2, e eu vou ler para você, Salmo 2, versos 1, que diz o seguinte: presta atenção: porque se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, agora preste atenção: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Veja se essa moça não disse a mesma coisa em outras palavras: eu quero romper as ataduras e eu quero sacudir de mim todas as cordas. Que coisa terrível! Essa moça, meu querido, estava se voltando contra o Senhor. É o ambiente do mundo. O ambiente do mundo foi, está e sempre será hostil às coisas de Deus. O caminho não é fácil, o caminho não é simples. Aliás, a porta a mais larga, a porta que o mundo oferece, mas a porta estreita é a porta do Senhor. E essa moça, infelizmente, começou a ir e a andar pelo caminho e pela porta do mundo e se tornou hostil a Deus. Uma outra coisa, em se referindo ao versículo 8 de Efésios 2, que diz: por meio da fé, Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Uma outra lição para nós: a nossa fé pode ser desenvolvida. A nossa fé, a fé que eu tinha de uns anos atrás, ela não pode estar da mesma maneira, ela pode crescer. Quando Pedro fala, crescei na graça e no conhecimento, conhecimento tem a ver com sabedoria, conhecimento tem a ver com relacionamento com Deus, e a palavra também declara, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, é noite de crescimento da fé, é noite de crescimento da graça. Eu não sei quantos anos você tem de caminhada, mas o importante é que Deus pode fazer novas todas as coisas. Hoje é um dia novo diante de Deus. Irmãos, há uma coisa maravilhosa na vida cristã. Eu não preciso, nem você precisa, esperar um ano novo para que algo novo aconteça. Não, meu querido. Em Cristo nós temos novidade de vida. Em Cristo nós podemos ter experiências novas com Deus. Por isso que Pedro está falando, crescei na graça, crescei no conhecimento, na fé. Isso é experiência. E que maravilha, nós estamos lendo, porque pela graça sois salvos. Há um tempo atrás nós já meditávamos sobre a graça. Meu querido, a graça tem a ver com Cristo, tem a ver com uma pessoa viva chamada Cristo Jesus. Portanto, crescei
no conhecimento de Cristo, na fé em Cristo Jesus. Se hoje você tem uma fé, talvez de um grão de mostarda, mas você pode crer, essa fé pode ser desenvolvida, essa experiência com Deus pode ser desenvolvida. E depois disso dito, então eu vou entrar no tema da pregação, servindo apesar das circunstâncias, porque se você recordar, o versículo 10 dizia assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Relembrando, as boas obras não nos justificam, as boas obras não são para nós crédito para dizer, está vendo Deus, como eu sou bom, como eu faço bem. Não, isso não é o motivo, mas uma vez na graça, uma vez vivendo na fé, nós temos a possibilidade agora de praticar as boas obras. E a primeira situação que nós podemos dizer sobre fazer boas obras é que nós vamos poder fazer as obras de Deus servindo, mesmo quando nos sentimos inadequados. Porque o versículo 10, ele não deixa claro para nós quando nós devemos fazer as boas obras. O enfoque nessa noite é isso: servindo apesar das circunstâncias. Por quê? Porque nós não temos um tempo que Deus está dizendo, olha, é esse tempo que você vai ter. Não. Mas uma coisa também, quando nós vamos fazer a obra, é essa sensação de inadequação, de olhar e falar, Senhor, eu não tenho condições, quem sou eu, Senhor? E eu gostaria que você lesse comigo Êxodo capítulo 4, versos 10 a 12. Êxodo capítulo 4, 10 a 12. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Oh, meu irmão, quantos de nós, quando nós vamos fazer a obra, esse sentimento, essa constatação de falar, Senhor, mas eu sou tão inadequado, Senhor, isso não é para mim, Senhor, chama outro, Senhor, tem pessoas melhores, Senhor, eu não sou eloquente, não sei falar. E meu irmão, nós damos as mesmas desculpas de Moisés, na verdade até uma falsa humildade, porque na verdade Moisés também estava achando que era ele que iria fazer a obra, por isso que ele está falando, Senhor, eu sou inadequado, eu não tenho condições. E nesse texto, Deus já vai dar uma resposta, e eu creio que Deus também pode falar isso conosco. Olha o que diz no versículo 11, e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Quem fez, meu irmão? Quem me fez a mim e a você? Não foi o Senhor. Quem nos tirou do lamaçal do pecado? Não foi o Senhor. Quem nos fez assentar entre príncipes e sacerdotes? Não foi o Senhor. Hoje, nós estamos numa comunidade de vidas, de irmãos que são salvos em Cristo Jesus, por meio da fé, que têm reconhecido as suas limitações, que têm reconhecido as suas faltas, até as suas inadequações. E que maravilha, meu irmão, porque outrora nós estávamos no mundo, outrora nós também estávamos no lamaçal do mundo, e Deus nos tirou. Ora, esse Deus que fez essa obra maravilhosa de salvação, será que Ele não tem condições de nos ajudar, de nos socorrer? Portanto, essa primeira lição, servindo mesmo quando nos sentimos inadequados, essa lição, meu irmão, nós podemos ouvir do Senhor nessa noite. Mas quem fez a boca? Quem fez o mudo?
quem fez você, e nós podemos ouvir do Senhor: fui eu que te fiz, fui eu que te criei, foi eu que te formei. Uma segunda lição: servindo mesmo quando você não estiver entendendo nada, e não é fácil. Servir a Deus, apesar das circunstâncias, e servir a Deus mesmo quando não estamos entendendo nada, não é simples, não é fácil. Eu gostaria também que você abrisse comigo Josué, capítulo 6, versos 1 a 6. Você vai reparar o que Josué fez. Ora, Jericó cerrou-se, e estava cerrado por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Meu querido, você acha que Josué entendeu alguma coisa? Meu querido, Josué estava diante de Jericó, uma cidade portentosa, uma cidade forte, fortificada, uma cidade que, diz a palavra, cerrou-se e estava cerrada, ou seja, estava fechada com grandes muralhas. E o que Deus manda fazer? Josué, reúne os homens de guerra. Só que você vai fazer o seguinte, Josué: você vai chamar o sacerdote, você vai tocar as buzinas. Meu querido, servir a Deus mesmo quando nós não estivermos entendendo nada, não é simples, não é fácil, mas nós podemos crer que o resultado é resultado de grande vitória para nós. Nós estamos num tempo em que nós muitas vezes não estamos entendendo o propósito de Deus, mas o fato é, nessa noite Deus está nos convidando, nos ordenando, nos orientando e dizendo: sirva-me, mesmo que você não esteja entendendo nada. Nessa noite, queira servir a Deus, mesmo aí, nessa situação na sua vida, nessa situação de dificuldade, sirva, mesmo que você não esteja compreendendo. Queira dizer para Deus: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu fico com a tua palavra. O terceiro ponto: servindo a Deus quando estiver enfrentando dificuldades. O presbítero Rodrigo, na abertura, mencionou sobre esperança, sobre confiança, sobre estar com Deus apesar, independente dos momentos, se forem bons ou ruins. Aliás, meu irmão, quando nós estamos num momento bom, é óbvio, fica mais claro, é melhor para servir. E não há nada errado, meu irmão, se você está num momento bom na sua vida, louve a Deus, glorifique a Deus, não há problema nisso. Mas você não pode querer viver a vida cristã somente quando tudo está ocorrendo bem, servindo mesmo quando estiver enfrentando dificuldades. E você vai ver isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 22 a 24, olha o que diz a palavra. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão,
mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Meu irmão, se você pudesse ver os meus slides, eu destaquei as palavras: a multidão se levantou contra eles. Os magistrados, ou seja, os juízes, rasgaram as suas vestes, foram açoitados, foram lançados na prisão, e não é uma prisão qualquer, é abaixo, cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. E se você ler esse texto inteiro, capítulo 16, eles estavam em missão, eles estavam pregando a palavra, e mesmo assim, como nós limos no Salmo 2, esse mundo que era, que é e que continuará sendo hostil a Deus, esse mundo rejeita a palavra. Mas nós, servos do Senhor Jesus, nós devemos servi-lo, mesmo quando as circunstâncias, mesmo quando nós estivermos enfrentando dificuldades, não serão elas que barrarão a obra do Senhor. O quarto item é servindo mesmo quando mais ninguém confiar. Talvez aí onde você trabalha, já faz muitos anos que você convive com as pessoas, e as pessoas claramente têm rejeitado ao Senhor, e dia após dia, você vai reparando que você começa a ficar isolado, as pessoas não querem mais ouvir, as coisas de Deus, na verdade, as incomodam, mas a lição para nós é servindo apesar das circunstâncias e servindo mesmo quando mais ninguém confiar. Hebreus capítulo 11, verso 7 diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Meu querido, só Noé e a sua família foram salvas. Ninguém confiava na palavra do Senhor. Eu não sei se nós estamos chegando, se é que já não estamos, nos últimos dias, e que a palavra de Deus também declara que nos últimos dias a fé de muitos esfriaria. É possível que ao nosso derredor, cada vez menos as pessoas estão ouvindo ao Senhor. Eu quero te encorajar, e ao dizer isso eu também estou me encorajando, e dizer: servindo mesmo quando mais ninguém confiar. O quinto item: servindo para sempre. Se o primeiro item falava de servir mesmo se sentindo inadequado, o segundo item, servindo mesmo quando você não estiver entendendo nada, servindo mesmo quando estiver enfrentando dificuldades, servindo mesmo quando ninguém mais confiar, por fim, servir para sempre. Pela graça, nós fomos salvos, mediante a fé. E é por causa dessa graça, é por causa da fé, que nós podemos dizer: eu quero servir para sempre. Vou encerrando no texto de Josué, capítulo 14, versos 6 a 12. Josué 14, 6 a 12. É o texto que vai falar, na verdade, do outro espia que creu, Caleb. Versículo 6 diz: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse:
Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte diante de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali, porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. É a palavra de Caleb. Aos 40 anos foi chamado, aos 85 tinha a força do Senhor. Meu irmão, nessa noite, é noite para eu e você, para nós juntos decidirmos, vamos servir a Deus para sempre. Vamos servir a Deus nessa terra, até os nossos dias nessa terra. Ainda que nós nos sintamos inadequados, ainda que nós muitas vezes não estamos entendendo os propósitos de Deus, ainda que as situações nós estamos enfrentando grandes dificuldades, ainda que ninguém mais queira crer, queira confiar, hoje é noite de nós dizermos: Senhor, mas eu quero decidir nessa hora, nessa noite, servi-lo para sempre. O texto que nós lemos, texto conhecido, dizia que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós mencionávamos que a graça tem a ver com uma pessoa, portanto é uma noite em que nós podemos nos abrir ainda mais a Ele, a Jesus Cristo. A graça e a fé nos foram dadas em Cristo Jesus, e isso nos basta, nos anima, nos fortalece, nos alegra, apesar das circunstâncias. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nós queremos servir, apesar das circunstâncias. É possível, Senhor, até que alguns irmãos estejam em circunstância favorável, alegres, e louvado seja Deus por essas vidas. Mas é possível que muitos irmãos estão servindo e estão vivendo em circunstâncias difíceis, circunstâncias desfavoráveis. Há enfermidade, há desemprego, há doenças, há medos, pais que estão em dúvida de como criar os filhos, filhos que estão em dúvida de que profissão vão ter. Será que vai ter emprego? Será que vai ter algo para eu fazer? Enfim, Senhor, há circunstâncias difíceis, há circunstâncias desfavoráveis.
Mas, Senhor, nós queremos, nessa noite, dizer a Ti que a Tua graça tem nos bastado. Queremos dizer, Senhor, que a Tua misericórdia, juntamente com a graça, a fé, que a Tua palavra nos fala que o Senhor tem derramado sobre nós uma fé. A Tua palavra também mencionou que nós podemos crescer na graça e no conhecimento, tudo isso. Mas, Senhor, nessa noite, nessa hora, que essa palavra, Senhor, que veio nos animar, que veio nos dar esperança, como foi dito logo na abertura, que veio, Senhor, para nos fortalecer, que veio, Senhor, para nos dar uma condição de dizer: Senhor, eu quero servi-lo, mesmo se eu for inadequado, mesmo que eu não entenda tudo, mesmo que ninguém queira mais confiar, mesmo que as circunstâncias, as dificuldades sejam grandes, mas, Senhor, com a graça e com a fé, eu quero decidir servi-lo até os últimos dias da minha vida, da nossa vida. Senhor, nós cremos em Ti, cremos que o Senhor é a nossa bandeira, cremos que o Senhor é aquele que, ao morrer na cruz, ofereceu-se por amor de cada um de nós. Por isso, Senhor, eu abençoo a cada irmão, a cada irmã, e eu Te louvo pela Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A paz do Senhor, meu irmão, uma abençoada noite para os irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor por esta palavra, que eu e você possamos continuar a cada dia servindo ao Senhor em alegria, em amor, servindo uns aos outros. E eu quero te convidar também para que você continue dizimando e ofertando neste ministério, orando, intercedendo por esta obra. As contas estão aparecendo aí na tela, você pode fazer o depósito bancário ou através do Pix. E você pode também estar contribuindo diretamente vindo até aqui na secretaria. Amém? E que você continue acompanhando a programação através das redes sociais. Na segunda-feira nós temos a Hora da História, na quinta-feira nós temos o Te Faço um Desafio, e continue acompanhando as demais programações nas redes sociais. E por hoje nós encerramos. Que você tenha uma semana abençoada, e não se esqueça que a nossa esperança, ela esteja todos os dias no Senhor. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, e todos juntos dizemos amém. Deus abençoe, queridos. Uma ótima semana.